Então, nós vamos agora aprender novas medidas de risco. A volatilidade muitas vezes é conhecida e entendida também como medida de risco, certo? É um outro nome para o cálculo do desvio padrão baseado nas informações diárias. Tá? Então, a volatilidade ela não deixou de ser uma medida de risco, então você estava certo. Quando se fala em volatilidade, é risco, beleza? É uma medida de risco. Só que agora eu tenho uma questão aqui importante. Ó. Eu tenho aqui as informações diárias, beleza? As informações diárias, dia a dia. Quando você tem esse tipo de informação, que nós chamamos de informação de alta frequência, então, informações de alta frequência, aí você vai aumentando, você vai diminuindo o intervalo de tempo, você vai aumentando a frequência, né? Aquela ideia do rádio mesmo, certo? Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Aqui é a ideia das ondas de rádio, de frequência. É por isso que se fala assim, certo? É aqui, ó. Então, você vai pegando as informações, você vai pegando os dados, você tem as mensais, você vê alguma coisa assim, né? Você vê mais espaçado no tempo. Aí quando você tem os dados na frequência maior, você começa a ver ele bem juntinho, não dá nem para perceber o que está acontecendo. Então, essa é a questão. Essas medidas de alta frequência, o que você faz? Faz muitas vezes por convenção, para simplificar, que é o seguinte, né? Quando a gente calcula o desvio padrão, né? O desvio padrão ele não é o valor de xi, vamos colocar o retorno, né, gente? Porque a gente está falando de retorno. Não preciso colocar valor de x, não. Vamos colocar de retorno. Então, se fosse calcular o desvio padrão de qualquer série aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o retorno i qualquer, retorno na data t qualquer, menos o que eu espero desse retorno, o valor médio desse retorno, que eu chamo de R médio, né? Retorno médio, isso que é a média. Vou sempre elevar ao quadrado, somar tudo, beleza? De i até n e tal, dividir por n menos 1. Beleza? Então, essa é a função do risco. Só que é o seguinte, como os dados são diários, espera-se você não ganhar nada dia a dia. Se você opera na bolsa dia a dia, o retorno, para todos os fins, é considerado zero, beleza? Isso é a convenção. Então, a média dos retornos diários é considerado zero. A média dos retornos diários. Por que o retorno é zero? Não entendi. É uma assunção. Eu tô falando o seguinte, ó. Isso aqui é uma hipótese do cálculo da volatilidade. Então, considera-se que a média dos retornos diários é zero, ou muito próximo de zero. Então, o que você ganha? Vamos pensar no extremo maior, né? O que você ganha operando no mercado de 15 em 15 minutos? Em média, você ganha zero. Ou algo muito próximo de zero, Existe muito 0,00001%. trader, existe gente que opera todo dia. Oi? Existe o pessoal, né, que vende, compra e vende no mesmo dia. Sim, Sei, sim, eu interessante. sei. Eu sei, sei. Eu estou falando assim que isso aqui é uma hipótese do cálculo da volatilidade. Você considera, é porque em termos de variabilidade dá na mesma, né? Tirar um Ah, valor, ok. em termos de variabilidade dá na mesma. Então, assim, para facilitar a vida, isso já foi isso lá atrás, né? Quando a gente não tinha muitos computadores, enfim, não tinha o poder computacional que nós tínhamos hoje, lá atrás, para facilitar, em muitas áreas, gente, não é só na área de mercado financeiro de capitais, não. Em muitas áreas, para facilitar, usava os procedimentos mais simples, porque a pessoa tinha que calcular na mão. Então, convencionou-se que simplesmente aqui é zero, em vez de ter essa variável a mais para calcular, então eu simplesmente tenho que o retorno, né, da ativo, simplesmente é ele elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado é n-1. N-1, aí no caso aqui não precisa nem do 1, porque como eu não calculei a média, então não precisa desse n-1, basta dividir por n. Então esse cálculo aqui é o cálculo do risco, certo? Isso aqui é o cálculo do risco diário. Quando eu tenho o desvio padrão dos dados diários, certo? Diário, é o que eu chamo de volatilidade. Aí, para você achar essa volatilidade numa base diferente da diária, né, na anual, por exemplo, que é a mais comum, aí você faz transformações. Você multiplica por uma constante aqui que nós apresentamos para vocês nos próprios slides. Deixa eu abrir para vocês aqui. Eu acho que eu até adiantei isso aqui já, deixa eu ver.
Cadê, gente? Tá aqui. Aí vocês, aqui, ó, aqui tá a fórmula, né? Nos nossos slides aí nós temos a fórmula do desvio padrão, a ideia do que é importante calcular o desvio padrão. E, opa, esqueci, gente. Esqueci, peraí. Então nós temos aqui a fórmula do desvio padrão. Deixa eu só voltar para cá. Isso aqui já foi apresentado para vocês. E aí nós temos, né, a ideia aí de um investimento mais arriscado, menos arriscado. E aí, quando eu estou falando de dados de alta frequência, diários, 15 minutos, para facilitar a nossa vida, a gente pega e considera aí que esses valores, como vocês podem ver aqui, né, médios é zero. Aí, quando você tem esses dados diários, intradiários, que nós chamamos, o valor da média é zero, aí você calcula o que nós chamamos de volatilidade. Aí, para tomar ela numa base diferente da diária, por exemplo, na anual, você faz essa multiplicação, multiplica pela uma constante, por exemplo, que é a raiz de 250. Por que 250? 250 dias úteis. Volatilidade anual multiplicada pela volatilidade mensal, por exemplo. Você quer converter a volatilidade que está calculada na forma mensal, que é obter ela anual. Então, multiplique por raiz de 12. Enfim, se vocês verem um vídeo meu lá hoje, que eu gravei, vocês vão entender o porquê raiz de 52, né? E não vezes 52. Porque 12 e não... porque raiz de 12 e não 12, certo? Das mesmas forma, porque raiz... porque é 250 e não raiz de 250. Desculpa. Porque raiz de 250 e não 250. Beleza? Então, é isso que eu vou apresentar aqui nesse primeiro cálculo. Certo? Vamos lá, então. No primeiro cálculo. Pois não. Só para ficar mais claro, então, basicamente, a volatilidade nada mais é do que o risco de alta frequência. Sim. Podemos falar desse jeito. Mas ela está densamente Tá, amarrada, densa. Sim. que a forma é parecida, né? É uma medida de risco. A volatilidade é uma medida diferente de risco. É uma outra medida de risco. Certo? Então, assim, ela está intrinsecamente ligada ao desvio padrão. Existem modelos multivariados, modelos mais complexos para calcular a volatilidade. Não é só esse que eu estou apresentando para vocês. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, ó. Nós temos desvio padrão, foi o que a gente aprendeu aqui. Desvio padrão é uma medida de risco, você pode calcular para qualquer tipo de dado, seja ele qual frequência. Tranquilo, sem problemas. Agora, o que convencionou-se? Convencionou-se você, quando for calcular o desvio padrão, ou o risco, né, vamos dizer assim, porque deixa de ser desvio padrão, quando você for calcular o risco para dados diários, intradiários, de alta frequência, você considera a média como zero. Você esquece a média, considera como zero, e aí você simplesmente só eleva o quadrado. Eu até não sei porque eu fiz isso aqui, né? Tinha feito isso aqui, é porque eu tive que fazer o exercício 11. Você simplesmente só pega a média, você pega o valor e eleva ao quadrado, mais nada. Soma tudo, divide como se fosse uma média dos valores ao quadrado, certo? Simplesmente pega aqui, ó, cada um dos valores, eleva ao quadrado. Então vamos lá, elevando ao quadrado. Ou você pode usar também. Oi. Obviamente, o menos dança também. Oi? Esse processo de remoção da média, o menos 1 ele some também. Justamente. Porque eu não preciso da informação da média, né? Então, você não precisa mais saber a informação da média, então você tira o menos 1 ali. Você tem todas as observações, todos os dados para você compor e calcular a variabilidade. Você não tirou 1 para calcular a média. Então, é o que nós chamamos de grau de liberdade, né? Você pode usar aqui, né, o circunflexo 2, que é comum, ou você pode usar também potência, né? Não sei se o pessoal sabe aí, tem a função potência também aqui no Excel. Potência do valor e a potência é 2. Então, tanto faz aí. Pode usar um ou outro. Então, potência, o valor elevado a 2. 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. 4 ao quadrado, 16, e assim por diante. Basta a gente puxar. Certo? Então, eu vou pegar cada um dos valores aqui e levar ao quadrado. Então, cada um dos valores que são negativos vão deixar de ser negativo, é tudo positivo. Por isso que medida de risco sempre é positivo. E vou somar, né? Somar tudo.
Então isso aqui tem que fazer. Você não tem uma fórmula aqui de estatística, você não tem uma fórmula Excel para calcular lá o. Aliás, tem, né? Tem sim. Agora, nessas próximas versões, eles criaram a soma dos quadrados. Assim, todo jeito você tem que tirar a média delas. Mas tem uma forma mais fácil de você fazer. Mas vamos fazer aqui conforme as etapas da função, que é essa aqui. Então eu somei tudo, certo? Somei tudo. Aí eu tenho então agora o valor esperado da velocidade do risco. Que basta pegar isso aqui e dividir por, no caso aqui nós temos 10 indivíduos, né? 10 indivíduos não, né? 10 retornos, certo? Dividir por 10, enfim. Aí nós temos o valor do somatório, só que eu tenho que eu tenho o valor do somatório, eu tenho que ainda achar a raiz, né? Eu esqueci, né, gente? Esse aqui é o valor da quadrado. Aí depois eu tenho que tirar a raiz disso aqui. Isso aqui é a variância, certo? Eu tenho que tirar a raiz disso aqui. Vamos colocar aqui a raiz. Como a gente pode ver aqui, ó. Só lembrando para vocês aqui. Ah, tá. Temos que tirar a raiz disso aí tudo. Certo? Beleza. Tirando a raiz disso aqui vai dar uns 3 um quebradinho. Beleza. Ok. 3,58 o quê? Por cento ao dia. Ao dia. Esse é porcento ao dia. Tá muito alto, né? Altíssimo. Enfim. Mas muitas vezes a gente quer saber o valor anualizado. A volatilidade é padrão isso, viu, gente? Quando você vai ver um gráfico ali na B3, um gráfico de uma análise, né? Alguém fazendo análise, fazendo uma comparação, colocando lá o risco ao longo do tempo. Esse é um padrão da gente pegar a base anual, certo? Aí você tem ali a medida baseada nos retornos anuais. Aliás, não é baseado nos retornos anuais. Muitas vezes não calculou com os retornos anuais. Calculou, por exemplo, diário e você transformou para anual. É o que a gente vai fazer aqui, ó. A volatilidade anual, ela é baseada, calculada de que forma? Nós vamos aqui comparar, pegar o valor que está diário, vamos deixar em negrito aqui, o valor que está diário e multiplicar, tá? Vou pegar o valor aqui, ó, e multiplicar por raiz de 250. Por que 250? 250 dias úteis, convenção. Raiz de 250. Aí sim, agora eu tenho a volatilidade ao ano. Aí sim eu tenho a medida de volatilidade. Vou colocar aqui. Então, eu calculo a volatilidade dessa forma, viu, pessoas? Eu calculo a volatilidade geralmente na base anual, por isso essas regrinhas que eu passei para vocês. Ah, eu tenho os dados na base mensal. Então, eu tenho dados na base mensal. Então, você vai pegar e multiplicar o que você achou mensal por raiz de 12 para achar anual. Ah, eu tenho os dados, como nós acabamos de fazer aqui, diários. Calculei o meu desvio padrão, calculei o meu risco, calculei a minha volatilidade na base diária. Para eu achar a volatilidade anual, que geralmente é que vocês veem aí nos gráficos como padrão, né, por convenção, você multiplica por raiz de 250. Certo? Então, isso aqui é... E o porquê da raiz de 250 e não 250, e aí eu apresento para vocês no vídeo. Lá no meio do vídeo tem lá a intuição do porquê disso. Beleza. Então, nós temos aí o cálculo da volatilidade da base anual. O exercício 11, o que eu fiz aqui também, pessoas? Como é a primeira vez que eu leciono essa disciplina aqui na forma remota, né? A gente não tem muito time. Em sala de aula a gente já tem um time. Eu já leciono essa disciplina há muitos anos. Eu não tenho muito time, eu acabei adiantando e gravando 4 exercícios. 4 exercícios sobre o quê? Sobre coisas que a gente acabou de ver. Igual, por exemplo, exercício 11 é a mesma coisa, certo? Exercício 14 é a mesma coisa do 13. Exercício 25 é a mesma coisa do 24.
E o exercício 27 é a mesma coisa do 26. Então eu gravei e já até subi para vocês no Teams, caso a gente não tenha tempo de ver tudo, certo? Então chegou lá ontem, chegou ontem. Ontem chegou, não, já passou, né? Ontem. Chegou amanhã. Chegou amanhã. É, lá, 11 horas. A gente tem tempo, eu venho e faço com vocês aqui em sala de, aqui no, né, remotamente. O 11, o 14, o 25. Mas por vias das dúvidas, eu quis me precaver e já gravar para vocês. Então aí a gente vai, teoricamente, pular para o 12, depois para o 13 e assim por diante. No 12, eu apresento uma base de dados reais. Vamos chegar aqui. Alguma dúvida até agora, gente? Tranquilo? Então, no 12, eu vou pegar aqui com vocês uma outra base de dados. Tá aí no Teams, né? Deixa eu só confirmar para vocês que eu agora me deu um branco, viu? Se eu coloquei no Teams essa base de dados. Espera aí. Eu tenho que ir em geral, vamos lá. No meu arquivos. Tô aqui no Teams. Isso, tá aí. Tá aí, isso, justamente, gente. É isso aí. Então nós temos aí a base de dados que eu já usei e vou utilizar mais ainda essas informações. Aí nós temos o exercício proposto 12, o 23 e o 8. O 8 a gente fez, né? E esse 12 e 23 é porque são exercícios que demandam muitos passos. Então eu não quis juntar aqui, eu quis colocar em outro arquivo. Então eu vou abrir agora então essa planilha, viu, gente? Vou abrir aqui, exercício proposto 12, que eu acho que, espero que não está resolvido. Pelo menos não era para estar. Deixa eu ver aqui que se está. Não, tá não. Resolvido não. Deixa só agora então trocar, né? Deixa eu só achar aqui, E... Oi? Deixa a gente só achar ele aqui, peraí. Ah, beleza. Então, espero sim. Ah, sim, deu certo aqui, ó. Aguarda tranquilo. Até bebo uma água enquanto isso, se vocês quiserem. Deixa eu tirar aqui o PowerPoint, porque o PowerPoint não vai precisar agora, não. Deixa eu voltar aqui. Enquanto isso, deixa eu abrir um outro aqui. Isso. Gente do céu, pensa numa pessoa que tá apanhando um programa. Do Excel, você não tem costume de Excel, não, Fabiana? Não, tô apanhando desse Teams. Tô acostumado mesmo. Ah, do Teams. Vai lá no canal geral, aí tem uma abinha acima, na direita, que chama de arquivos. Pois é, que pra mim não. Ah, vi. Nossa senhora. Aí você entra na material de aula, né? Aí no material de aula tem aí, exercício 12. Aí tem várias coisas aí, inclusive exercício 12. Se facilitar, eu pus no chat aqui, Fabiana, o arquivo. Nossa, gente, tô apanhando demais desse trem, você não tem ideia. Eu não sei do meu computador que tá travando, isso aqui que não, você é a pessoa que tá dando trabalho. Aí colocou. Obrigado. Desculpa, gente. Não. Murilo, por que ele me pediu para entrar aqui? Quem é Murilo? Murilo é colega de vocês, gente? Sim, faz pós com a gente. Ah, tá. Porque... Mas o Murilo já tá aí, ó. Isso. É porque, enfim, ninguém até agora não fez foi pedido aqui, né, o convite. Achei que estava automático, mas Oi, beleza. não, eu tava pela internet, mas tava travando muito. Agora eu entrei no aplicativo e Ah, me tá. da emissão. Beleza. Falou, Deu Murilo. certo, obrigado. Nada. Então, tranquilo. Então, vamos... E aí, Fabiana, conseguiu? Consegui, bora lá, professor. Obrigado, desculpa mais uma Bora. vez. Não, que é isso. Estamos aí para isso. O que não der tempo da gente ver, a gente grava e põe para vocês. Esquenta não. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho as informações no exercício 12. Vocês não têm nem anunciado, né? Mas é o que eu quero desse exercício. Eu quero que a gente calcule a volatilidade aí, assim como os gráficos que vocês veem lá. Quando entra lá na B3, tem um cálculo lá do gráfico da volatilidade no ano, comparando duas ações, enfim, isso é comum, né? Entrar
numa empresa de trade, ver lá um gráfico da volatilidade das ações, dos ativos, enfim. Então a ideia é que mais ou menos replicar esses gráficos que acontecem lá. É óbvio que eu não vou focar aqui com você como construir um gráfico de linha, né? Isso aí enfim, é, não vou entrar nesse aspecto. Então tem aqui o IBRX e Ibovespa no ano de 2020. Essas informações aqui são diárias, viu? São diárias e de todo ano. Vamos ver aqui quantas informações nós temos. Exatas 249 observações, né? São os dias úteis aí. Os dias úteis que tem operação na bolsa. E aqui está em pontos, certo? Está em pontos. Para mim não importa pontos. Eu quero calcular o retorno. E eu aprendi a calcular o retorno. Vamos pegar aqui. Eu tenho até os passos certinhos aqui, né? Se eu quiser. Tem outra. Eu tenho os dados brutos aqui. Eu tenho calcular aqui o retorno. Infelizmente, para nós aqui não adianta você ter uma função no Excel aqui que não calcula. Eu vou ter que fazer por partes mesmo. Mas que eu posso ter, talvez, a função lá de soma dos quadrados, mas aqui não importa para mim, né? Porque eu quero construir o gráfico, então eu tenho que achar valor a valor, certo? Qual que é a grande questão aqui, gente? O que vocês acham? Eu tenho que ter alguma hipótese, eu tenho que ter alguma assunção para calcular essa volatilidade? Vê se vocês lembram da fórmula. O que vocês acham? Olha só. Então, primeiro que eu vou fazer é calcular o retorno. Beleza? Calcular o retorno aqui. O retorno a gente já sabe. LN. Aí, o primeiro não tem, né? O primeiro a gente vai perder. Deixa eu puxar aqui que o primeiro a gente perde. Beleza? A gente vai pegar aqui, é igual a LN de PT. No caso aqui, PT é o preço na data que você está, né? Dividido por PT menos U, ou seja, a data anterior. Fecha parênteses, você vai ter... Aqui já está em porcentagem, certo? Então, você vem cá, coloca porcentagem. Então, beleza. Vamos colocar aqui duas casas. Posso puxar aqui para o Ibovespa? Esse aqui, o primeiro cálculo é o cálculo do IBRX, certo? Agora é o retorno do Ibovespa no dia 3/1. Segundo dia aí de operação da Bolsa em 2020, certo? Negativo, negativo. E agora eu quero achar esse retorno para todo o período, para o ano inteirinho, certo? Aí eu pego aqui, ó. Eu acho que eu tenho que puxar, porque lá não tem nenhum negócio do lado, né? Então eu vou puxar até lá embaixo. Vai até 249. 240, 250, eu acho. 250. Até 250. O último dia do ano, né? É dia 30, não tem dia 31. Certo? 31 que já perdeu. Ok? Beleza. Então, aqui são os retornos. Ora, para calcular a volatilidade na base anual com os retornos diários, não adianta eu pegar e usar lá 10 e PAD. Não adianta. Certo? Então, não tem como usar aqui a função 10 e PAD, né? Que a gente usar para desvio padrão. Desvio padrão. Certo? Não tem como. Eu tenho que agora achar os retornos ao quadrado. Retorno ao quadrado. Pegar cada valor e levar ao quadrado. Circunflexo 2. Então, estou criando uma outra coluna aqui. Desses retornos ao quadrado. Jogar aqui. Agora, vou dar uma apertada duas vezes aqui que ele vai lá para baixo. Tranquilo? E a volatilidade? Então, basta multiplicar por raiz de 250? Não, né? Você vai ter que definir um período aqui, ó. Qual que é a janela que você quer calcular a volatilidade? Qual que é a base que você quer calcular a volatilidade? Não lembra lá na fórmula que a gente tem, que a fórmula é o seguinte, ó. A fórmula não é o desvio padrão, no caso diário, vai ser o quê? Vai ser a soma dos retornos ao quadrado. A gente tem que dividir por N, não tem? Certo? A gente tem que dividir por N. Eu não estou falando para você... na verdade, eu não estou falando porque não tem enunciado, né? Eu poderia sim ir lá e calcular, então, a volatilidade anual, sem problemas. Vim aqui e faço aquilo que a gente fez no exercício anterior. Colocar, por exemplo, lá tem a soma dos quadrados, né? Soma do quadrado
Pega a soma do quadrado aqui de tudo. Subo lá em cima, vai lá, fecho, divido por 250, 249, 249. E tudo isso eu tiro a raiz. Beleza, tiro a raiz. E eu tenho então a volatilidade no ano do Ibovespa e do. No caso do. Aliás, apesar que isso aqui eu não precisava, né? Eu não precisava do negócio ao quadrado, estava ao quadrado. Eu teria que pegar isso aqui, ó. Certo? Aí pego isso aqui, aí se eu quero rachar na base anual, multiplica por raiz de 249. 249. Aqui é padrão é 250. 250. Ok, então essa é a base anual. Mas eu quero construir um histórico disso aí, certo? Eu quero construir um histórico. O que eu estou falando? Eu vou querer calcular essa volatilidade, depois quero ter um histórico disso aí, para mostrar no gráfico. Então eu vou usar aqui como hipótese, aqui, ó. Vou usar como hipótese que a janela para calcular essa volatilidade é 21 dias úteis. Beleza? 21 dias úteis. E, assim, é uma hipótese minha. Eu só estou mostrando para vocês como que a gente pode fazer um cálculo de volatilidade e mostrar isso de uma forma mais visual. Tá? Então, assim, não aqui... é porque é assim? Não, não é porque é assim. É porque eu estou mostrando uma forma de a gente fazer. Então, vem aqui, vou pegar os mesmos valores aqui na... Talvez ficaria mais claro se eu pedisse, tivesse um enunciado do exercício, né? Vou colocar aqui a mesma coisa, puxar lá até... Agora vai ser mais um pouquinho de 249. Vai ser lá, 200 quebrado aqui. Vamos lá. 23. Ok, tá até 252. Beleza, então peguei aqui as datas aqui. Eu vou calcular essa velocidade numa janela de 21 dias, certo? Então vamos deixar passar 21 dias. Teoricamente tinha que dar um mês, né? Mas não necessariamente devido a feriado naquele mês vai dar o mês inteiro. Mas vamos ver aqui, ó. Parece que deu... vamos usar o mês. 21 dias. Vai dar janeiro, porque eu só tenho essa observação aqui. Eu não tenho observação do dia 2, só tenho observação do dia 3. Então, daqui até o dia 31 de janeiro, vocês não estão vendo aí, mas eu contei aqui, né, no Excel, a gente tem a contagem de 21 dias. Então, esse mês aqui, ó, esse mês de janeiro, eu vou perder. Tá? Por quê? Porque eu vou usar as informações dos retornos nesse mês para calcular a volatilidade no mês de fevereiro na base anual e assim por diante. O que eu estou falando? O meu N é como se eu estivesse calculando uma janela móvel. Na verdade, é uma janela móvel, né? É como se eu estivesse calculando a média móvel. Lembra? Alguns aí já devem ter ouvido falar, né, de média móvel. Eu já comentei com vocês. Hoje está muito em voga, né? Todo dia no jornal fala média móvel. Média dos últimos 7 dias. É isso que a gente está fazendo. A gente está falando a média móvel do risco em 21 dias. A média móvel do risco no último mês. Então, vou usar aqui essa informação, certo? Vou usar aqui, ó. Vou pegar essa informação. Não está aqui, né? Está na planilha de retorno, certo? Vou pegar aqui, eu quero a soma de aquilo lá tudo. Posso usar, não precisava nem usar aquela coluna adicional, mas como eu estou fazendo por etapas, enfim, né? Passo a passo, é melhor. Vou pegar aqui, então, no próximo dia de... Tá pequeno aí, não tá, gente? Deixa eu aumentar aqui. Aqui não tá aumentado o zoom, não. Pera um pouquinho. Acho que melhorou. Beleza, vou pegar aqui no primeiro dia de fevereiro. Pegar a soma. Primeiro dia de fevereiro. Dos retornos do mês de janeiro. Aqui para o IBRX primeiro. A soma disso aqui, ó, para o meio retorno, que deu aí até a linha 22. Então, estou pegando essa soma aqui. Desculpa, eu poderia pegar essa aqui, mas deixa eu pegar aqui que já está meio calculado, né? Vou pegar dos valores ao quadrado já. Vou pegar os valores ao quadrado. Então, eu tenho a soma dos valores ao quadrado, certo? Vou dividir isso aí por quanto? Vou dividir isso aí por 21, porque são 21 dias úteis no mês de janeiro. 21 dias úteis. Então, pela fórmula eu tenho que dividir por 21, e aí eu tenho que tirar a raiz, certo?
Acabei esquecendo aqui novamente, né, gente? A forma que, para mim, variância e desvio padrão, para mim, é a mesma coisa aqui. Mexo com isso quase todo dia, mas para vocês não é. Então, desvio padrão, eu quero a raiz disso aí. Então, 21, pois não. Termina na linha 22 ou na linha 23? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tirei, hein? Ah, tá. Então, no próximo dia, até o final do mês de janeiro, dia 31/1. Vê qual que tá aí pra você. Termina em 31/1. 23? Deixa eu ver aqui então. Vou pegar a soma daqueles valores ali. Então, no meu aqui, deixa eu ver, eu não vi a linha. Aliás, deixa eu pegar aqui o ao quadrado já, né? Não vou usar a soma quad, não. Vou usar a soma só. Vou usar a soma 23 aqui, terminou. Certo? Na linha 23. Então, dia 31/1 aqui, ó. Então, estou construindo uma janela móvel. Nada mais, nada menos do que construir uma janela móvel. Então, somei todos os retornos ao quadrado, dividi por 21. Então, aqui lá em cima, não sei se está dando para chegar, dividido por 21. E aí, beleza. Aí eu tenho só essa parte de dentro aqui, né? Aí eu tenho que tirar a raiz. Então, eu vou tirar a raiz disso aí. Tirar a raiz. E outra coisa. Eu tenho aqui só o valor. Vou colocar mais uma vez. Eu tenho esse valor, nesse caso aqui, ao dia, né? Aí, se eu quero encontrar a volatilidade anual, eu vou ter que pegar esse valor aqui e multiplicar por raiz de 250 por definição. Certo? Então, eu vou pegar por raiz de 250. Beleza, então fiz essa fórmula aí, batata, porque agora é só puxar. Aí eu já linkei o gráfico, como eu falei para vocês, não estou preocupado com o gráfico, com como construir o gráfico. Então, vou lá para baixo. Aí. O que eu tenho aqui, ó? O que está acontecendo? Então, a gente tem alguns valores aí. É isso aí, em condições de normalidade, a volatilidade aí dos índices de bolsa da Bovespa, no caso B3, né? Varia por aí, entre 20% e 30%. Mas o que significa cada um desses números? Vamos lá. Olha só. Eu tenho até calculado para cá. É isso aqui mesmo? No juntinho, não tem nem como separar. Bovespa e RX não tem nem como. Olha só. Se eu aumentar de repente aqui o eixo, talvez, tirar aqui o eixo zero, talvez mude. Mas beleza, o que eu tô falando? Então é o seguinte, ó. Professor, Pois não. professor, deixa eu ver se eu entendi. Você pegou a volatilidade do mês de janeiro, né? Calculou. Transformei para base anual. Isso. Oi? Você pegou do janeiro, né? Aí era diário, né? A volatilidade. Anualizei. Anual. É o que a gente fala de anualizar a volatilidade. Anualizei, isso. Certo. Aí de fevereiro em diante, como é que você fez? Só para me entender o raciocínio. Não, como a gente puxa, né? Aí a gente faz uma janela móvel. Pensa o seguinte, ó. Então vamos supor que na linha do tempo, olha só. A ideia. Isso é importante, pessoal, vocês entenderem, porque isso é feito em diversas circunstâncias, não só dentro do mercado financeiro, mas em análise estatística a gente faz muito isso. Análise técnica, quem trabalha com análise técnica aqui. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Então eu tenho aqui o ano, beleza? Isso que é importante. Então, se a gente não entende de que é uma média móvel, que é qualquer coisa móvel, quando a gente fala alguma coisa móvel, a ideia é essa. A ideia é que a gente vai atualizando o valor, sempre fixando uma janela. Nesse caso aqui, a gente está fixando o N igual a 21, certo? Que, como eu tenho os dados diários, eu tenho os dados ao dia, isso significa dias, né? E como a bolsa opera só em dia útil, então significa dias úteis, certo? É isso que significa. Por isso que a gente fala média móvel. Então a gente fixou o N em 20, que estou falando. É o seguinte aqui, ó. Chegou aqui no primeiro dia de fevereiro, eu usei essas informações de janeiro, certo? Que é janeiro. Usei essas informações de janeiro para calcular
a volatilidade aqui do primeiro dia de fevereiro. E eu peguei e analisei essa volatilidade. Calculei ela baseada nos dados de janeiro, mas transformei ela para o ano. Beleza? Certo? Beleza. Foi isso que aconteceu. Agora, no segundo dia aqui, ó. No segundo dia, o que está acontecendo? Eu andei aqui um dia para cá, ó. Então eu estou usando agora no segundo dia, eu estou perdendo um dia de janeiro e estou caminhando um dia a mais. Tá incluindo o primeiro dia de fevereiro, certo? Então é isso que acontece. E assim vai. Aí eu vou caminhando, né? Esse pedaço de tempo aqui sempre da mesma forma, que é 21 dias. Então esse pedaço de tempo aqui vai caminhando. Vai caminhando para lá. Sempre 21 dias. Sempre 21 dias. Então aí o que acontece? Acontece que no final das contas, né? Eu não tenho a informação. Como eu tenho informação só de 2020 aqui, não tem dezembro de 2019, eu perdi a volatilidade aqui do mês de janeiro, né? Eu não tenho essa informação. Tá? Eu tenho informação só do primeiro dia em diante de fevereiro. Certo? Eu tenho informação só do primeiro dia em diante de fevereiro. E aí eu vou, né, carregando, sempre carregando. 21 dias, aí anda mais um pouquinho aqui, mais 21 dias, anda mais um pouquinho, 21 dias, e assim vai. Vai caminhando. Um dia a dia, sempre 21 dias. É por isso que eu tenho essa informação aqui no gráfico, ó. No gráfico, o que acontece? O gráfico tá muito feio, né, gente? Porque esse negócio aqui tá feio de jeito? Não era assim, não. Não estava assim. Deixa eu ver se aumentando melhor. Não, esse eixo aqui tá... Enfim, a gente pode fazer outro também, né? Não tem importância isso aqui. Está muito feio, mas a gente faz outro também aqui. Eu não tá preocupado com o gráfico aqui não, mas a gente faz outro, só de menos. Qual que é a interpretação que a gente tira desses valores? Isso é a volatilidade mensal diária anualizada? Isso mesmo. Medida de risco, é o risco. Pensa o risco, né? É medida de risco, que não dá muita coisa. Aconteceu aqui, ó, na pandemia. A série 1 é a série de qual, né? Vamos lá, né? Vou colocar o período todo aqui, que aí a gente pega a gente pega aqui e vê que não tem nada, por exemplo, em janeiro. Certo? Então colocamos aqui. Aí nós podemos ver que a gente perdeu janeiro e ainda tem um cabeçado IBRX aqui. Aí se a gente quiser, de repente, né, fazer uma tática visual aqui, mudar esses eixos aqui, certo? Aí a gente muda, tira o zero aqui, aí capaz vai ficar mais espaçado. Do contrário, não dá para ver diferença nenhuma entre IBRX e Bovespa. Muito ruim, porque eu tinha um exemplo aqui, que era IGC e Bovespa, que dava para ver a diferença. Mas o fato é, os dois têm a mesma volatilidade. O que a gente pode perceber aqui é totalmente a instabilidade que aconteceu quando, né? Início da pandemia aqui, né, gente? Olha aqui em março aqui o que aconteceu. Volatilidade analisada foi para onde? Para as alturas, né? 120. Se não me engano, eu acho que nunca aconteceu isso aqui. Ou já. 120, mais de 120%. Vamos ver aqui os valores. 120%, sei lá, vamos ver aqui. Algum lugar aqui tem 120. Então lá no mês de março. Mês de março. É incrível, né? Então, olha só o que aconteceu. Quando eu peguei informações só de fevereiro ainda estava de boa, né? Foi aumentando. Quando chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, o negócio surtou. Aí surtou de vez, né? A volatilidade de todas as ações do Brasil bateu 126,38. A média móvel do risco. Isso aqui é a média móvel do risco. A média móvel da volatilidade. Certo? Média móvel da volatilidade. Aí você tem que se perguntar qual que é a janela. No jornal, todo dia a gente vê qual janela. A gente vê 7 dias para cálculo aí das mortes e das novas infecções com Covid. Certo? 7 dias. Mas no mercado, alguns critérios, algumas métricas usam 7 dias, 26 dias, 21 dias. Uma formação mais de longo prazo, 200 dias. Isso aqui vai depender do tipo de análise que você quer fazer. E aí vai caindo mais um pouquinho e por coincidência cai bastante aqui em dezembro, né? O pessoal estava bem
estava bem tranquilo aqui em dezembro, né? Caiu até abaixo que ele costuma cair do que aparecer. Quer ver? Foi para 16. É isso. Enfim, então é a medida de risco, um histórico de risco que a gente tem. Calculei aqui baseado nos pontos do IBRX, do Ibovespa, mas vocês podem calcular isso aqui para qualquer ativo, colocar os dois lado a lado e ver o que está acontecendo. Ver o histórico de risco desses ativos. Não ficou bom aqui, como eu falei para vocês. Eu atualizei esses dados todos e os dados que eu tinha aqui tinham diferença. Mas aqui, se eu mudar o eixo, né? O duro que eu não mexo com gráfico no Excel, né, gente? Eu não... Vou mudar o eixo nisso aqui, hein? Pra gente visualizar melhor. Não mexo com gráfico, No né? gráfico, onde tá os percentuais, 40, dá 2 cliques. Ah, tá. Aí, no Formatar. terceiro ícone aparece Formatar eixo. isso. Formatar. Então, eu vou colocar aqui... 16 foi o mínimo? Então, eu vou colocar 15. 15, vamos ver. Ah, mesmo assim, né? Não tem diferença nenhuma, não. Tentar espichar para tentar provar meu ponto de vista. É o que o pessoal faz na televisão. Vamos só espichar o gráfico e dar uma impressão maior. Dá uma, né, um baque melhor. Então a gente podia fazer assim. E aqui a gente pode também, é o secundário, as unidades secundárias que a gente pode espichar ele ao colocar, em vez de 20, colocar maior ou menor, hein, gente? Não, isso aqui não importa. É 20. Secundária, deixa eu ver aqui. Não importa também aqui. É porque eu não sei mentir, entendeu? Não tem como, eu não consigo fazer essas coisas aqui. Enfim, o gráfico é esse aí. Tá praticamente a mesma coisa. Se a gente for ir pontualmente aqui, que talvez a gente ache alguma diferença. De uma forma geral, as mesmas ações, né, gente? Ibovespa e BRX, tudo a mesma coisa. Todo mundo que é grande no BRX, que são as 100 principais empresas da Bolsa, tá lá no Ibovespa. Então, sim, a volatilidade é praticamente a mesma mesmo. Então, uma hora é um pouquinho maior uma, outra hora é um pouquinho maior a outra, e assim vai. Não tem muita diferença mesmo, não. Mas o exercício aqui é para mostrar isso para vocês. Tem como a gente fazer um histórico do risco, construir um histórico baseado na média móvel, por exemplo, como a gente faz para o retorno, como a gente faz para diversas outras medidas, diversas outras métricas. E aí você põe dois ativos para ser comparados e toma suas decisões. Tranquilo até então? Aí eu coloquei a volatilidade média, né? Tem um cálculo que também, se quiser, da volatilidade média. Então a gente pode achar também a média da volatilidade. Vamos tomar uma decisão aqui agora, então. Pode. Alguém falou alguma coisa? A média da volatilidade, tanto do BRX como da... Opa! Primeiro eu acho isso aqui, depois puxo. Em termos médios... mesma coisa, né, gente? Praticamente a mesma coisa. Em termos médios, o BRX teve um pouquinho de volatilidade, um pouquinho menor do que o Bovespa. Certo? Em termos médios. Tem muita diferença, não tem nem... O gráfico não mostra diferença nenhuma, praticamente. Então é isso aí. Alguma dúvida até aí, tranquilo? Alguém falou? Só Pois não. revisão daquela fórmula na segunda abinha da planilha. Vamos lá. Basicamente a gente, Essa aqui. para não precisar sofrer, né? Porque quando Lá. tá ruim demais a visualização aqui. Vamos Nossa, lá. a minha também. Nossa, tá muito ruim, não dá nem pra enxergar. Não, da LN mesmo. Da outra LN. linha, da segunda Deixa eu linha. aumentar aqui. Acho que agora fica melhor. Vamos. Me dá sempre um toque aí, gente, que eu acabo esquecendo de aumentar o zoom. E onde está meu monitor no OBS aqui também, a visualização é bem ruim também. Então, sim, aí eu acabo não enxergando o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Só pra enxergar a fórmula. Aqui, ó. É difícil de enxergar. A O problema fórmula. é a essência e a fórmula, né? Sem a fórmula Sim. a gente não vai ter que bater cabeça aí. Não, mas esse exercício é arquivo, né? O arquivo de uma forma geral. Depois tudo resolvido, eu vou passar para vocês. Mas Beleza? Depois vocês entregarem, eu vou passar para vocês. Tudo resolvido. Não se preocupar, não. Beleza?
Enfim, só para tranquilizar aí, mas você tem razão. Vamos ficar, Não. né? Pode me E dar um a toque aí sempre. na, O LN, na D, né? Aqui é a fórmula do log de retorno, né? e na LN D15. é LN de PT dividido por PT menos 1, certo? Ah, ok, beleza. Certo? Essa aqui é a fórmula. Aí E aqui a eu D3 peguei é da potência. Oi? Ah, essa aqui eu peguei cada valor, né? Aqui é a LN eu tenho retorno, né? O RT, né? Certo? Retorno, né? Aí eu peguei cada retorno e não precisava, viu? Isso aqui eu não precisava. Eu fiz aqui só para, enfim, ser mais interessante Ah, didaticamente. Não precisava. Eu simplesmente peguei cada valor e levei ao quadrado, certo? Eu poderia usar, né, igual tem a função lá, soma quad também no Excel, né? Que é a soma dos quadrados, certo? Então, assim, foi só mesmo um passo adicional que talvez não precisava. Beleza, então, deixa eu pagar isso aqui, pelo menos. Beleza. Tá. Vamos. Isso aqui vou deixar gravado aqui desse jeito mesmo, sem problema. Então, aqui, e mais alguma coisa? Evil. Ah, o Epimanos. Agora que eu lembrei. Mas eu acho que tanto faz pra mim, viu? Qual seja qual for o nome, eu vou conseguir falar. Gonçalves. Ô Gonçalves, Gonçalves aí, beleza? Muito mais Beleza. fácil. Beleza, então vamos lá. Não, beleza, mas na D3, então, assim, poderia fazer da potência, da soma quad e tal. Sim, sim. Beleza. E E aqui, na última olhadinha, esse aqui é qual? na qual? Essa olhadinha aqui do B26. A fórmula. Isso, vou abrir aqui, é porque o Aí, negócio travou aqui, que eu não sei, eu acho que é porque eu fico pra, colocando um punhado de figura aqui, o negócio travou. Tô igual vocês aí, travando. Meu computador geralmente não acontece isso, quase não acontece. Deixa eu ver aqui. Eu acho que travou aqui também, travou o negócio. Essa coluna aqui não aceita, não. Ai, 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 meu Deus do céu. Vou ter que sair e voltar de novo. não, mas só falar. Não, deixa eu colocar aqui, ó, muito mais fácil, então. Aí, isso aí, Aqui, ó, deixa eu isso aí. colocar aqui, ó, então. De forma mais rápida. O negócio aqui não entrou de jeito nenhum. Essa aqui eu fiz o seguinte, né? Eu peguei a partir dos retornos ao quadrado lá. Então eu tinha cada retorno ao quadrado, né? Aí eu somei tudo, certo? Eu somei tudo considerando os últimos 21 Não, dias, a certo? princípio, tudo deu pra entender. Só a questão da fórmula mesmo. É porque, só pra depois não Tá aqui chegar também, né? Tá aqui também lá em cima, lá, ó. Né? aqui. Já peguei, já. Deu Isso, print aqui. aí Ah, multiplica por raiz bom. de 250, certo? Tipo, raiz de 250, então beleza. Aí a gente construiu o gráfico aqui, enfim. Então, dá um salvar Tá bem aqui. tranquilo. Dá um salvar e vamos agora. Esse é o mesmo exercício. Pois não, Só pra vai eu lá. entender uma coisa aqui. Se eu tivesse mexido na janela da média móvel, eu estaria vendo um gráfico muito diferente. Sim, você vai fazer a análise aí, igual, por exemplo, é muito comum a gente usar uma média móvel de 7 dias, né? Que é uma semana, mais ou menos uma semana, incluindo o final de semana, e 21 dias. 26 dias também é comum. Então, assim, você vai mudar. Você vai mudar. Então, por que o pessoal faz isso? Ah, igual o pessoal da Nasdaq gosta de fazer isso, né? Acha a média móvel, acha a média móvel 21 dias e 7 dias. E plota as duas. Aí, quando eles se cruzam, pode ter indicativo de venda ou compra, entendeu? A questão um pouco mais curto prazo tá a tendência de alta. Se é uma tendência de alta, tá na hora de vender. Se é uma tendência de baixa, tá na hora de comprar. O pessoal faz isso. Então você pode usar a volatilidade na base 7 dias, na base 21 dias e pôr e comparar aí o que está acontecendo, por exemplo. Mas quanto menor a janela que eu pegar, eu vou Curto estar prazo. sendo mais seguro, vamos dizer. Oi? Quanto menor a janela que eu pegar, eu vou estar sendo mais cuidadoso. Quanto maior é o gráfico que demora mais para alterar, mais inerte, talvez.
Não, quanto menor a janela, mais visão de longo prazo você está tendo, né? Mais preocupado com curto prazo, curtíssimos prazos você está tendo. Então, assim, é uma questão só de tipo de decisão, né? Se você. Porque eu acho que você já estudou muito análise técnica? Você entende na análise técnica? Mais ou Ah, menos. tá, né? Porque de repente a pessoa já está muito, né, muito focada na análise técnica, não tem como ser diferente. É isso aí, 7 dias, 21 dias, porque tudo que a gente fala de média móvel, esses cálculos aqui valem para curto, curtíssimo prazo. Aí eles têm lá toda uma lógica, né? Tem toda uma ciência quântica por trás daquilo lá, que, enfim, eles e vê padrão em tudo, coisa que não existe, certo? Então, assim, aí aqui não, aqui eu tô te falando do análise, eu tô pensando em termos de expectativa. Eu tô falando para você o seguinte, ó, se você pegar um prazo maior, você tá tendo uma visão mais de longo prazo. Se pegar um prazo menor, você tá tendo uma visão mais de curto prazo. Isso que a gente está ensinando aqui não faz sentido falar em curtíssimo prazo, 7 dias, certo? Um mês, não é para isso. O pessoal aplica, usa tudo isso aqui em termos de análise fundamentalista, na própria análise técnica, né, eles usam de tudo, né? O que está valendo, eles estão usando. Usa aqui também, mas a teoria em si é uma teoria econômica de equilíbrio. Né? Tudo que isso que a gente está falando aqui, que a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai concluir melhor amanhã, né, com a teoria de carteiras, é uma teoria de equilíbrio, teoria de longo prazo. Entendi. Tá? Beleza, eu acho que dá para a gente fazer só mais um aqui, porque a outra eu acho que é. Cadê? Deixa eu ir para o meu Power Excel. Vamos lá, exercício proposto. Postos. Voltar aqui. Pá, pá, pá. Eu acho que. Vamos lá, vai dar para fazer aqui. Dá para ir, vamos lá, acho que dá tempo. E deixa eu abrir o Excel, o PowerPoint também, para vocês, que aí nós temos agora uma outra medida que é muito interessante também, que é a medida da semivariância. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, a gente está mostrando para vocês algumas métricas aí de cálculo de risco, né? Eu mostrei para vocês aí como que o mercado entende a medida de risco, que a volatilidade, geralmente você utiliza aí volatilidade anual. Só que é o seguinte, o que que acontece? Muitas vezes não, né? Quase sempre. A gente está preocupado só com perder, né? Porque teoricamente risco, quando a gente fala risco, é risco de ganhar também, viu, gente? Não é só risco de perder, não. Só que risco tem uma conotação tão pejorativa, né? Que todo mundo acha que risco é perder. Associa risco a coisa ruim. Mas do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da teoria econômica, quando eu falo risco, é a possibilidade de ganhar também mais do que a média, certo? Só que nós, seres humanos, está provado já isso cientificamente, viu? Nos últimos anos aí, nos últimos 40, 50 anos, 1970 em diante, tomou corpo muito forte teorias adjacentes, teorias complementares da teoria econômica clássica, essa que a gente está apresentando aqui de uma forma geral, falando que, na verdade, o indivíduo não tem avesso a risco, não. Não é avesso a risco, não. É avesso a perder. Ora, enquanto isso, por que não considerar, então, como medida só aquilo que realmente é ruim? Certo? Então, você tem aí a distribuição de uma série qualquer, no caso aqui de retorno. Então, nós temos aí o que eu já plotei para você, tem uma distribuição de retorno. Por exemplo, aqui, um cálculo do valor esperado do retorno, certo? E eu falei para você, para calcular uma medida de risco, geralmente a gente usa a dispersão, né? A dispersão ao redor da média, beleza? Então eu estou captando tanto valores positivos, tanto valores acima da média, como valores abaixo da média, beleza? E aí nos últimos 30, 40 anos o pessoal apresentou algumas medidas alternativas que a gente acaba utilizando como métrica também para avaliar o risco, que no fundo é o seguinte, ora, o
que importa para mim são só os valores abaixo da média. Só essa parte aqui que me importa, ó. Aquela outra parte lá não importa. Só o que é ruim. Aí você define o que é ruim. Aqui eu estou falando valores abaixo da média. Certo? Mas você pode definir o que é ruim, valores abaixo de zero, por exemplo. Valores negativos. Você pode definir o que é ruim. Você pode definir como que é ruim como um valor que seja abaixo da taxa livre de risco. Certo? Você pode definir como ruim como um alvo. O alvo meu aqui é 1%. Eu quero ganhar 1% ao mês. Então, tudo que é abaixo de 1% ao mês é ruim. Aí eu vou considerar para calcular a dispersão apenas essa parte aqui, ó. Apenas essa parte aqui. Só o lado negativo. Eu não vou levar em consideração essa parte aqui. Qualquer observação que é oriunda da parte positiva, qualquer observação maior a um objetivo, a um alvo, a taxa livre de risco, a média, seja o que você definir o que é ruim para você, vai ser zero. Certo? Essa medida em que eu considero só metade da distribuição, chamado de semivariância, mas que na verdade é semidesvio padrão. Só o nome que é semivariância, mas o que a gente calcula é o semidesvio padrão. Então é uma medida aí que também se utiliza bastante na prática, que é só a distribuição, né, a parte negativa da distribuição de probabilidades, nesse caso aqui, a parte negativa da distribuição dos retornos. E como a gente pode calcular essa semivariância? Pois não. Professor, mas Pois não, Gilson? então, considerando um retorno acima do esperado, né? Então faria mais sentido, por exemplo, se a pessoa tem mais aversão ao risco, né, a perder dinheiro, então esse método de cálculo pela semivariância é mais interessante, né? Sim, sim. Muitos colocam, tem estudos, né? Tem estudos que mostram até uma melhor eficiência dessa medida para calcular o risco do que a desvio padrão, por exemplo. Mas a teoria que a gente vai ver aqui, a principal teoria foi formada em cima do desvio padrão. Mas você tem, além da semivariância, outras métricas de risco. Essa aqui é muito intuitiva para nós, como você acabou de perceber aí, né? Bem intuitivo, faz muito mais sentido para mim, já que eu sou avesso à perda, e provou-se que o ser humano é avesso à perda, não é ao risco. Tá? Então, a pessoa que provou, por exemplo, ganhou o prêmio Nobel de Economia. Foram décadas de estudos aí sobre essa questão da aversão às perdas, e provou-se que, na verdade, isso está correto. Então, você tem muito mais sentido, apelo teórico, né? Apelo intuitivo. Tem muito mais apelo intuitivo usar essa métrica aqui do que até mesmo o desvio padrão. Podem levar às mesmas conclusões? Podem, mas tem um apelo intuitivo muito interessante à medida da semivariância. E aqui eu apresento 3 casos para nós, para a gente calcular. Estou imaginando o seguinte, tem 3 casos. Eu tenho um cálculo aqui. Calcula a semivariância de forma que a taxa de referência seja a média. Calcula a semivariância cuja a taxa de referência seja a taxa livre de risco. Aí eu tenho a medida aqui da Selic, uma medida aí de taxa livre de risco. E calcula aqui a semivariância, que a referência é zero. E aí, para calcular a semivariância, como vocês capazes já até concluíram aí, devido à intuição, você usa essa fórmula aqui, Essa fórmula que, em vez de colocar RT, eu coloquei ST, mas esse ST é condicionado, né? Ele é zero se for um valor positivo, acima da minha referência, e é o valor se ele for abaixo da referência. Certo? Então, essa que é a fórmula, que também aqui em termos operacionais é tranquilo de fazer, né? Não é complicado. Então, o fato vai ser elevado ao quadrado, vai fazer sentido, vai ter peso no cálculo quando? Quando é valor negativo. Porque quando não é o valor negativo, ele é zero. Então, o zero ao quadrado é zero. Ele tem peso nulo na conta. Quando o valor é positivo, ele tem peso nulo. Então, é isso que a gente faz aqui. Tanto num caso como no outro. Então, esse primeiro caso aqui, esse primeiro caso, eu estou usando a média. Então, o valor esperado aqui é a média. A média como referência. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média, né?
Então eu tenho aqui a série de retornos, aqui fictícia, só para a gente treinar. E depois eu acho que eu tenho o exercício 13 e exercício 14, são de dados reais, que eu já resolvi com vocês no vídeo. Nós temos aqui então calcular a média dos retornos desse período. Calculamos a média, beleza? Fechei aqui. Isso aqui é por causa do meu... Tá no formato aí em inglês, né? Deixa eu substituir aqui vírgula por ponto. Substituir vírgula por ponto. Porque eu tive que alterar por causa do software que a gente vai usar amanhã. Substituir aqui tudo. Ok. Eu coloquei... Ai. Vamos ver aqui. Aqui o que foi, hein, gente? Eu acertei a vírgula mesmo, só que não tava com o número, professor. Ah, era? Então vamos Tá ver vendo aqui. tudo verdinho, assim, ó. Sim, sim, é verdade. Vamos substituir aqui ponto por vírgula. Vai. Eu mudei hoje para o padrão português. Não foi? Estava no padrão inglês. Ok. Justamente. Beleza, média. Então, ok. 2, então a média é 2. Então, tudo acima de 2 não me importa. Certo? Então, aqui, ó. Você pegou lá. O valor é ST. Se o valor, né? Se aquilo que eu estou ganhando é acima de 2. Se não, ele passa a ser 0. Certo? Então, vamos colocar esse valor aqui. Também tá feio, né, gente? Ah, isso aqui é... Isso aqui tá acontecendo aqui não, hein? Ah, não, ele pegou só esse 2 aqui, viu? Esse aqui não dá, não. Esse aqui dá 1, quer ver? Dá menos 1. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, pronto, tá assim. Não tem problema nenhum. Menos 3. 4. Fica com preguiça, né? Menos 1, isso aí, ó. Que é isso. Beleza, para que essa preguiça? Vamos colocar aqui 2 casas, tá bom? Uma casa só, tá bom? Certo, então vamos lá, ó. Eu posso usar aqui... Deixa eu colocar só um pouquinho, deixa eu abrir um negócio aqui. Esse aqui vai dar problema também, esse negócio aqui do... Deixa eu ver se tem Ctrl+C, Ctrl+V aqui, peraí. Cadê o negócio? Ctrl+C, Ctrl+V. Cadê? Tá aqui, achei. Beleza. Ok. Ah, tá, valeu. É isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero. Ai, peraí, gente. Professor, só selecionar tudo e ele vai dar a opção para converter como número. Seleciona tudo que é verdinho. Tem aqui também, né? Agora que eu lembrei que você falou aqui no Aí do dados. lado, ó, tem uma exclamaçãozinha ali do lado, ó. Tá, mas vai ter só um, não? Ser todos? Não, ele converte tudo. Tudo? Converter em número, é isso? Isso. Ó, isso eu não sabia não, viu? Todas as vezes eu vim aqui em dados e texto para coluna. Vai ser mais rápido. Pois é, eu Excel eu sou meio... Eu faço tudo a NASA no softwares estatísticos, né? Eu uso Excel só para manipular os dados, só para configurar linha e coluna, mais nada. Beleza. Então, ok. Então já bateu aqui, tá tranquilo. Esse negócio travou de novo, gente. Ô, caramba, esse negócio tá... Eu acho que quando eu começo a usar desenhar no arquivo, ele fica com um problema, né? Então, beleza. Nossa, nós temos que correr aqui. Tem que correr. Vamos terminar pelo menos esses casos aqui. Aqui tô pronto. Tô falando o seguinte, ó. Eu vou preocupar só com a parte negativa. Então, quando esse valor aqui ele é maior do que a minha referência, vamos supor que a gente tem referência período a período. Aqui não é Selic, não. Aqui é menos 1, né? Quando meu valor é acima de menos 1, que é no caso aqui a média, tá aqui. Média é menos 1. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês. Melhorar. Beleza? Então, quando a minha referência é maior do que menos 1, não me interessa. Quando é menor, me interessa. Certo? Então, eu posso escrever aqui como eu gosto de colocar. Então, primeiro a gente coloca aqui o RR menos a média. Vou colocar a menos a referência, né? O RT. Que aí fica igual. Menos
RR, que é a referência. Nesse caso aqui, é o... Aí aqui eu coloco como se fosse o ST ao quadrado. Então aí esse eu vou levar ao quadrado. Quem me importa, eu levo ao quadrado. Quem não importa, eu não levo ao quadrado. Então é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Então isso aqui, ó. A minha referência vai ser fixa, vai ser menos 1. Então vai ser cada valor menos a referência, que vai ser menos 1. Esse vai fixar. Colocar F4. Beleza. Então eu já sabia disso, né? 2 menos menos 1, 3. Certo? 2 menos menos 1, 3. Vou fazer esse primeiro aqui, viu, gente? De forma né, ponderada com vocês. Depois o outro a gente pode fazer uma função aqui de si, viu? Vocês sabem disso, si e tal, teste lógico. Só para a gente entender. Ora, 3 é maior ou menor do que a minha referência? 3 não, né? 2. 2 é maior ou menor do que menos 1? Me importa? Não, tá na parte de cima, não é isso? O 2 não está acima de menos 1? Então não me importa. É 0. Certo? Menos 6 é maior ou menor que menos 1? Menor. Então ele me importa, né? Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, e levar ao quadrado. Levar ao quadrado. Esse me importa. 5 é maior ou menor que menos 1? Maior. Não me importa. Então é 0. Menos 7 me importa. Eu elevo ao quadrado. Eu elevo ao quadrado aquilo que é maior do que menos 1. Ou cuja a diferença é positiva, né? Você pode pensar dessa forma. Cuja diferença é positiva. Por que você criou essa fórmula RT menos RR? Ah, tá, não. Na verdade, o valor é RT. Poxa, tem razão. Não, aqui, ó. Tudo Peraí. que for RT menos R, Justamente, disfarça aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Ah, tá aí. A fórmula tá aí, a função. Eu tô levando isso aqui, né? Eu tô pensando certo e executando errado. Entendi o que você falou. Sim. Eu vou levar aqui, ó. Eu vou levar a diferença, né? Justamente. Certo. Beleza. Isso aqui é 0 mesmo, né? Beleza. O menos 7, aí a diferença é menos 1, esse eu vou levar. É o 6. Beleza, ao quadrado. Menos 1. E aí, é 0, né? 0 ao quadrado é 0, todo jeito. Não adianta nada. Tudo igual. Apesar que menos 1, então tanto faz. 2 aí, no caso aqui, 1 é positivo, também é 0, então... Aliás, menos 1, olha só, eu olhando para cá, eu tenho que olhar para cá, ó. Esse aqui vai dar 1. Eu tô olhando para o RT menos R para comparar com o RT, mas eu tenho que olhar com a média do RT, eu tenho que olhar para o RT. Tem que olhar para... Ó, eu olho para cá, mas eu pego esse valor, certo? Tô olhando para cá para decidir se ele é maior ou menor que a média, que é a referência, mas na hora de jogar ao quadrado eu jogo a diferença, é esse valor. Beleza? Então, ok. Aí é 1, né? Não é 0. 4 aqui, 0. Menos 3 eu vou levar, dá menos 2. Então, eu vou dar esse valor aqui ao quadrado. Beleza. O 4 também é 0. O menos 8, esse entra, né? Vai ser menos 7 ao quadrado. A confusão aqui é porque o negócio é menos, né? Quando são menos com menos dá mais, aí, enfim. Beleza, ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a soma. De tudo isso aqui. Igual a fórmula aí, ó. Vocês estão vendo. Pegar a soma. Dividir, no caso aqui a gente tem 10, né? 10 semanas. Vou pegar só a soma, mas deixa eu criar separado aqui o que nós chamamos de SV, viu? Isso aqui é semivariância, tem essa nomenclatura, geralmente. Então, nós temos aqui o valor, vou colocar negrito aqui, beleza. Aí, pegar os valores aqui. Então, a gente tem a soma, só queria a soma aqui. Vou pegar a soma, dividir por 10, que são 10 semanas aqui, certo? 10 semanas. Beleza, 10 semanas, e aí eu tenho que tirar a raiz disso tudo. Certo? Raiz disso tudo.
E aí eu tenho a medida semi-invariância, que nesse caso aqui, lembrando que é a semana. Eu posso colocar aqui? Posso, não vou usar esse par aqui, não posso não. Posso. A semana. Aí eu vou pegar e achar com outra referência. Se eu vou achar com outra referência, não significa que eu posso comparar um com o outro, não. Então quer dizer que eu vou usar essa referência como base porque é a menor risco. Não, tem nada a ver. São só referências diferentes. Certo? Então a gente sai daqui, ó, tira o PowerPoint para vocês verem. Então agora eu faço a mesma coisa, só que a referência agora é menos 1. Desculpa, é menos 1. É a taxa livre de risco. É o RF, tá aqui, ó, aqui em cima. RF. Pois não? Bom, como eu estou calculando aqui desvio padrão, semi-desvio padrão, eu posso dividir isso aqui pela média para eu achar percentual? Boa, né? Assim, a gente acaba tendo medida relativa disso aí. Só que é o prêmio pelo risco, né? A gente usa o prêmio pelo risco, não a média. A gente usa o valor da média, a gente usa o valor da média menos a taxa livre de risco. Que aí nós chamamos de índice de Sortino. Mas faz sentido. Faz sentido, é uma medida. É uma medida, no caso que você está falando de coeficiente de variação, né? Coeficiente de variação que é o desvio padrão. Você está usando só o outro, né? Isso aqui eu estou vendo absoluto, eu queria ver percentual. Sim, faz sentido. Nunca vi ninguém usar, mas faz sentido. É porque nós temos lá, a gente vai aprender mais pra frente, agorinha, né? A gente vai aprender o coeficiente de variação, certo? Que é isso que você falou, beleza? Só que aí a gente usa o desvio padrão, né? Em vez de você usar o desvio padrão, você usa a semivariância, certo? Faz sentido. Mas geralmente, assim, eu nunca vi ninguém usar. Agora a gente tem uma medida parecida com essa, que a gente chama de índice de Sortino. E isso que você acabou de falar, a gente tem uma medida parecida. Eu imagino que percentual faz mais sentido, né? Senão eu não consigo comparar, sei lá, um valor grande com um pequeno, um índice com outro, porque eles têm bases diferentes escalares. Não tem base escalar, não. O retorno é. Tá certo, isso aqui foi pro retorno. Retorno, né? Tudo é retorno. Talvez por isso que o pessoal não calcula. A escala é a mesma. Eu tô tentando enxergar isso aqui como um percentual de frustração. Mais ou menos, mas faz sentido o que você falou. Frustração, isso aí. Vou colocar aqui porcentagem, só para lembrar que porcentagem. Porcentagem. E aqui a gente poderia fazer. Já tá acabando aqui, uns 3 minutinhos. A gente poderia fazer já a lógica, né, gente? Oi? Esse é 3,39 percentual. Tem percentual, porque tava tudo percentual aqui, ó. É percentual. Agora, pessoal, eu fiz um por um só pra gente entender, mas a gente pode usar a função aqui, né? Se, né, gente? Coloca aqui, ó. Se, aí a gente quer um menos o outro, no caso aqui é Selic. Um menos o outro. Certo? Um menos o outro, ponto e vírgula. Se é verdadeiro, o que você vai fazer? Não. Se é, por exemplo, se eu estou pegando o RT menos o RR, a referência aqui é a taxa livre de risco. Então, se 2 é maior do que 1, e realmente esse negócio vai ser positivo, não vai? Então, se é maior ou igual a zero, essa diferença é maior ou igual a zero, o valor vai ser zero. Do contrário, vai ser isso aí, vai ser o 2 menos o 1, no caso B6 menos C6. Certo? Então, assim, eu desenvolvi a mesma lógica nossa que a gente fez aqui na mão, né? Desenvolvi aqui na função do Excel, beleza? Foi isso que a gente fez para facilitar a vida. E aí você tem os STs. Isso aqui é a mesma coisa, viu, gente? O ST é aquilo que eleva ao quadrado tudo também. Pega aqui, agora então eu vou levar isso aqui ao quadrado. Que é zero, vai ficar zero. Vai dar na mesma. E puxo aqui. Então, quando a minha referência é a taxa livre de risco que eu tenho, aí eu pego a soma. Somei aqui, beleza. Deixa eu formatar depois.
Então agora eu vou achar a semivariância aqui também, que é simplesmente esse valor dividido por 10, e aí tiro a raiz disso aí. Tirei a raiz, então é em porcentagem também, viu, gente? Tudo em porcentagem, já saiu em porcentagem. Então aqui também da mesma forma é porcento a semana. Porcento a semana. Mudou aqui foi só o quê? Mudou aqui foi só a minha referência. Considerando a Selic como referência, a medida é maior, né? No caso, a medida é maior. Mas não posso comparar 5,63 com 3,39, não. Certo? Não tem como eu comparar um com o outro, não. Ah, porque esse aqui é menor, vou usar esse aqui, né? Não é bem assim. Então, e aqui, no caso da... Depois eu formato esse trem aqui. E no caso da zero, agora a questão é zero, né? É zero. Se o valor for positivo, essa diferença é maior, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Se eu vou pegar aqui o valor. Agora esse valor é positivo, né? Porque é zero, né? Se o valor é positivo, posso fazer isso aqui, ó. O valor é positivo. Se ele é zero, é maior que zero. Maior ou igual? Tanto faz, né? Tanto faz, porque se levar ao quadrado um negócio que é igual a zero, vai ser zero também. Então, se o valor é positivo, você não faz nada. Se for, é o valor. Se não for, né? É o valor. Então, beleza. Então, é isso que a gente fez. Puxou tudo. Elevou ao quadrado tudo aquilo. Vamos lá. Elevou ao quadrado. Somou. Vamos somar. Da mesma forma, a gente podia usar soma e quad, já achar tudo de uma vez, viu? Ah, eu não quero fazer essa etapa de somar. Então, eu não quero. Ah, não quero. Pode colocar aqui, ó. Colocar soma quadrado, né? Soma e quad, se não me engano. Soma quad, isso aqui. Podia pegar aqui, ó. Direto, entendeu? Soma quad disso aqui, ó. Eu não precisava ter essa coluna adicional do ST, não, ó. Não precisava. Você usar a soma quad. Pegou soma quad, dividiu por 10 e tirou a raiz disso aí. Só para mostrar para vocês que, como vocês bem sabem, né, que tem várias formas de a gente fazer a mesma coisa. Quase sempre. Quando a gente está falando de Excel, falando de Windows, quase sempre a gente tem várias formas de fazer a mesma coisa. Quando a gente está falando de matemática. Então é isso aí. Então eu usei aqui soma quad sem precisar dessa coluna, ó. Certo? Como que você fez o cálculo dessa fórmula, dessa última coluna? Ah, não, essa aqui eu calculei o valor ao quadrado, né? O valor ao quadrado, só que eu não usei ela. Qual Oi? foi o C que você colocou ali no H, na coluna H? Na coluna H, certo? Na coluna H, o que acontece? Na coluna H, eu só fiz... É porque a referência, né? Talvez eu falei rápido, você não percebeu, já é o seguinte. A referência aqui agora é zero. Tudo que é acima de zero é bom. Tudo que é abaixo de zero é ruim. Então, eu vou considerar só valores negativos, só valores abaixo de zero. Eu peguei e coloquei aqui, ó. Se esse valor que é o retorno for menor que zero, eu considero. Se não, é zero. Foi isso que eu fiz aqui. Certo? Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Menor que zero. Por que esse negócio quebrou mas agora, aí né? você não devia pegar só V6. Ele não devia ser V6 menos Mas é zero, né? O valor é zero. Né? O valor é zero, então é zero. É a mesma coisa é ao quadrado. É igual o cálculo da volatilidade do diário lá. Certo? Então, beleza. Aí deu aqui essa medida, né? Aí o que eu fiz aqui embaixo foi o seguinte, ó. Você não precisava calcular isso aqui, sabe? Você não precisava dessa coluna. Você podia pegar o soma quad direto dessa coluna aqui, ó. Foi isso que eu quis mostrar. Certo? Então é isso aí, pessoas. A gente tem um cálculo aqui, uma nova medida para vocês, que é essa medida da semivariância, também muito utilizada na recorrência aí do mercado, no dia a dia. E nós vamos aprender outras medidas mais para frente. Eu acho que vai ficar legal depois que a gente começar a falar de risco de carteira.
E aí eu deixei um vídeo lá para vocês. Não sei se vocês vão animar a ver aí hoje, deveria, porque essa é a ideia, né? A ideia de não ter a aula agora na sequência é vocês verem pelo menos os vídeos que eu vou apresentar para vocês. Porque amanhã a gente vai começar no exercício 15 aqui, ó, que já é a teoria de carteiras, viu? Que é justamente a aula que eu deixei preparada para vocês. Vai ficar casadinho. Vocês vão lá ver minha aula, vai, né? Toma um cafezinho, jantam, não sei se vocês jantaram. Jantam, fica tranquilo, põe uma cervejinha do lado, vai ver o Pablo falar, vai ouvir o Pablo falar. E ver também, né? Porque tá lá eu, a carona, aparecendo na tela. Vai eu ouvir e ver eu falar lá que amanhã a gente vai começar de cara com o risco de carteira. Quem não gosta de matemática pode correr. Sacanagem, né? Já assustei todo mundo. Tem só um pouquinho, gente. Prometo, foi só um pouquinhozinho assim. De matemática. Não tem muita intuição por trás, não é só matemática, não. Certo, pessoas? Tranquilo? Até amanhã? Amanhã eu acho que vai ser mais rápido, porque a gente já engrenou na questão do risco. E dado que vocês vão me ouvir falar hoje à noite aí eu vou já partir de uns pressupostos. Agora já dá pra ganhar de equação já. Já. Principalmente no day trade. Pode ir lá. Vai lá ver o que acontece. Você vai indo, você vai indo, você vai indo, quando você vê a naba do tamanho. Eu sempre falo pro pessoal, né? Eu não tenho coragem. Se vocês tiverem coragem, então beleza. E eu que eu acho que eu entendo mais que a média não tem coragem, se tiver coragem, vai lá. Enfim. Professor, você segue algum, por exemplo, algum canal de investimento assim, que você pode te aconselhar? Cara, eu Vi aquela Betina lá e não ficou bom, não. Cara, eu procurei, né, antes de começar essa aula para vocês aí, indicação de alguns materiais, né? É tudo muito raso, sabe? Muito raso e canal de investimento geralmente é de corretora, de trader que quer te vender a ideia ali, entendeu? Então, assim, são bem peculiares. Aí melhorou. Nesse último ano que passou, melhorou, porque você tem muitos professores, né, que tem mais um ponto de vista científico e mais responsável, que fala real e coloca real, entendeu? Aí você tem eu indico algumas aulas, alguns canais de alguns professores que estão apresentando ali o que é um assunto de forma mais responsável. Eu mesmo não sigo não, viu? É Gilson, né? O Gilson que falou? Isso, Eu mesmo não sigo não. Eu comecei a ver um ou outro para tentar indicar para vocês. Confesso que eu fiquei umas 3 horas procurando. É tudo muito raso, sabe? Muito raso. Mas deve ter. Talvez eu não procurei direito, enfim. Mas deve ter. Agora, aqueles que eu vi que é de corretora, ensinar a fazer trade e tudo. Cara, amanhã vocês vão descobrir qual que é a minha filosofia, o que eu acredito. Amanhã eu vou concluir falando, ó, a gente ensinou tudo isso, mas eu acredito nisso. Assim, não é conflitante, viu? Tudo que eu vou ensinar aqui não tá conflitando com o que eu acredito, não. Muito pelo contrário, certo? Mas o que tem aí recorrente no mercado, que você vê aí de gente, curso para vender, né? Vem cá aprender a fazer curso para vender cursos. Esse trem aí não... Muito estranho. Eu gastei dinheiro com isso, viu, professor? Você já gastou já? Já fui assinante da Empírico já. Já? Eu acreditava que ia ganhar algum dinheiro com aquilo, e depois com o tempo acabei largando. Pois é, eu também já acreditei que ia ganhar dinheiro com isso. Quando eu vi que eu gastava mais tempo e eu ganhava muito mais trabalhando, ofertando minha hora consultoria, minha hora trabalho, eu larguei, não, meu. Pega o dinheiro e coloca no mercado aí, esquece. Não é primeiro e último, não. Antigamente tinha visto os Masters, muita gente perdeu dinheiro naquilo lá também, então. Os primeiros sempre ganham, né? Então, uma arte. Os primeiros sempre ganham.
certo. Beleza, gente, mas amanhã a gente conversa mais sobre essa questão, viu, Gilson?